Reflexão bíblica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Habitação terrena e casa eterna. Em 2 Coríntios 5 veremos que Paulo falará sobre a habitação terrena e a casa eterna, isto é, o corpo humano e o espiritual. Ele abordará este tema para ensinar que, enquanto estamos aqui estamos longe do Senhor, em breve essa distância será retirada. Devemos, então, viver pela fé e que nossos olhos devem ser postos em Deus em todo o tempo, sem desanimar. Se fizermos isso, nossa vida será dirigida pela vontade de Deus e estaremos prontos para o tribunal de Jesus, na sua volta. Contexto histórico. Vimos que Paulo ensinou sobre quem não entende a palavra de Deus, aqueles que não creem nela. Esta é a atuação do diabo, impedir o entendimento dos incrédulos. Paulo reconhece também que em seu ministério, os frutos são resultados do Espírito que atua nele e que ele tem pago um preço por isso, o morrer de Cristo. As lutas, as tribulações e as adversidades são todos frutos de uma relação com Deus, e que os sofrimentos da terra não serão capazes de superar a glória que nos aguarda. Devemos então manter os olhos no que é eterno, e não no que é passageiro. Acompanhe a seguir o estudo completo de 2 Coríntios 5. Casa terrena e casa eterna. Versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Paulo comparou nossa existência no corpo a viver em habitação temporária, casa terrestre, e o corpo ressurreto, a um palácio ou outro edifício grandioso. O autor da carta aos Hebreus também comparou o céu a uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus, Hebreus 11 verso 10. Revestidos do que é do céu. Versículo 2. Pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa que é do céu. Sobre gememos, ver 2 Coríntios 1 verso 8 para exemplos do sofrimento de Paulo. A ressurreição será semelhante a vestir roupas novas, ser revestidos da nossa casa. Achados nus. Versículo 3. Se aqui, estando vestidos, não formos achados nus. A palavra, nus, é uma referência a estar sem corpo. Uma alma ou espírito humano separado da existência corpórea, considerado um estado desejável em alguns sistemas religiosos, nunca foi considerado algo desejável nas Escrituras. Paulo compartilhava esta visão. Mortalidade engolida pela vida. Versículo 4. Porque nós que estamos neste tabernáculo gememos, sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja engolida pela vida. A preferência de Paulo era o estado final do corpo ressurreto, e não a condição intermediária e aparentemente sem corpo do cristão morto. Foi Deus. Versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. A vida na ressurreição é impossível sem o devido preparo. Este versículo enfatiza a soberania de Deus. Sobre o penhor do Espírito, ver Efésios 1 verso 14 para os outros casos de penhor nas páginas do Novo Testamento, sempre ligados com o Espírito. O começo da salvação é receber a pessoa de Deus, o Espírito. O objetivo da salvação é desfrutar a pessoa de Deus por completo e para sempre. Apocalipse 22 verso 4. Ministério de Paulo. Versículos 6 ao 10. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé, e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor.
pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que... Os versículos 6 a 10 são uma continuação do apelo de Paulo aos coríntios para que reconheçam seu ministério e o recebam de coração aberto. Ele descreve as várias circunstâncias e atitudes que caracterizam seu ministério. Temor ao Senhor. Versículos 11 ao 13. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Por que não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque, se enlouquecemos, é para Deus, e, se conservamos o juízo, é para vós. Paulo expressa o temor ao Senhor e a importância de persuadir as pessoas para a fé. Ele também menciona que, embora estejam claramente visíveis para Deus, esperam estar igualmente visíveis nas consciências dos coríntios. Paulo diz que não está tentando se recomendar novamente aos coríntios, mas está dando a eles a oportunidade de se orgulharem dele. Ele quer que eles tenham algo para responder àqueles que se orgulham da aparência e não do coração. Paulo fala sobre a loucura e a sensatez. Ele diz que se eles enlouqueceram, é para Deus, se estão sensatos, é para os coríntios. Isso pode ser interpretado como Paulo dizendo que, se ele parece louco, é porque está totalmente comprometido com Deus. Se ele parece sensato, é para que possa se relacionar e ministrar aos coríntios. Portanto, a mensagem central desses versículos é a importância da sinceridade na fé, a necessidade de viver para Deus, mesmo que isso possa parecer loucura para alguns, e a importância de manter uma boa consciência. Morreu por todos. Versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. A expressão, para que os que vivem, se refere aos cristãos, que agora estão espiritualmente vivos, Efésios 2 versos 4 ao 6. O ministério de morte e ressurreição de Cristo se tornou padrão para o ministério de morte e vida nova do cristão. Pessoalmente, Paulo também era exemplo nisso. O conhecemos segundo a carne. Versículo 16. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. A expressão segundo a carne é uma boa tradução do texto grego. Em uma situação, sempre há duas perspectivas conflitantes, a natural e a divina. Uma visão natural de Cristo levou à sua crucificação e à perseguição de Paulo aos seguidores de Jesus. Depois que a luz da revelação divina raiou sobre o apóstolo no caminho de Damasco, ele já não o considerou mais. Atos 9. Eis que tudo novo se fez. Versículos 17 e 18. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. As palavras em Cristo indicam estar em união com Ele. A verdadeira conversão dá início à transformação de vida, mas não reformando a velha natureza. O Espírito que habita em nós cria vida divina nos cristãos, Romanos 8 versos 8 ao 10, permitindo uma vida de coisas novas. Outras passagens do Novo Testamento comunicam esta verdade utilizando expressões como nascer de novo e regeneração, João 3 versos 3 ao 8,
Aqueles que eram inimigos de Deus são agora amigos do Senhor pelo fato de estarem em reconciliação com Ele. A ira de Deus contra o pecado foi satisfeita na morte de seu Filho. Os pecadores, que costumavam colocar seus próprios interesses acima da glória de Deus, Romanos 1 verso 21, foram levados a considerar o Senhor seu maior tesouro, 2 Coríntios 4 verso 6. O ministério da reconciliação, ser um agente destas boas novas, era a responsabilidade especial de Paulo, mas esta tarefa também pertence a todos que receberam este ministério. Embaixadores de Cristo. Versículos 19 ao 21. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. O que Cristo fez, Deus também o fez. A morte de Cristo afetou principalmente o mundo, isto é, os homens pecadores, e não os seres malignos sobrenaturais, para os quais Deus não proveu reconciliação. A morte de Cristo preserva a justiça de Deus. As transgressões foram colocadas sobre aquele que não conheceu o pecado. Em troca, a justiça de Deus foi creditada, imputada, a todos que estão nele. A palavra da reconciliação só é conhecida por outros quando os embaixadores de Cristo a difundem. A grande comissão é responsabilidade de seres humanos reconciliados, e não dos anjos. Mateus 28 versos 18 ao 20. 5 importantes lições que podemos aprender em 2 Coríntios 5. Nova criação em Cristo. Paulo ensina que aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. O velho passou, e eis que tudo se fez novo. Isso destaca a transformação que ocorre na vida daqueles que aceitam Cristo, onde eles são renovados espiritualmente e recebem uma nova identidade. Ministério da Reconciliação. Paulo descreve o ministério da reconciliação confiado aos cristãos, chamando-os a serem embaixadores de Cristo e a proclamarem a mensagem da reconciliação entre Deus e a humanidade. Isso enfatiza a responsabilidade dos crentes de compartilhar o Evangelho e de serem instrumentos de paz e reconciliação no mundo. Justificação pela fé. Paulo reforça o conceito de que somos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Isso ressalta a centralidade da fé na salvação e na relação com Deus, e não em nossos próprios esforços ou méritos. Cidadania celestial. Paulo fala sobre o anseio dos cristãos pela habitação celestial, onde estarão com o Senhor para sempre. Isso nos lembra da nossa esperança futura e da nossa identidade como cidadãos do reino de Deus, cujo verdadeiro lar está nos céus. Chamado à reconciliação. Paulo exorta os crentes a serem reconciliados com Deus e a não receberem a graça de Deus em vão. Isso nos lembra da importância de vivermos em comunhão íntima com Deus, buscando constantemente a reconciliação e a renovação espiritual em nossas vidas. Conclusão. Concluindo nosso estudo de 2 Coríntios 5, percebemos que o apóstolo Paulo ensina que vivemos em uma habitação temporária e por mais que as coisas deem errado por aqui, permanecemos confiantes em Cristo no que virá. E por quê? Porque a nossa vida começa realmente quando nos encontramos com o Senhor na eternidade. Até lá, devemos viver pela fé, não pelo que podemos ver. Devemos parar de focar no que dá ou no que deu errado e focar em viver a maravilhosa graça de Deus diária, através das lentes da Sua palavra, pois a qualquer momento a trombeta pode soar para nós e a partir daí, estaremos com o Senhor para sempre. O maior objetivo deve ser não ter uma vida com resultados humanos excelentes aqui, mas viver como cidadãos do reino, como herdeiros da vida eterna.
O propósito deste capítulo não é que nós vivamos como se nada importasse nesse tempo na Terra, mas sim que olhemos com a perspectiva de que, por mais difíceis que as coisas sejam aqui, em algum momento, vai passar. Por isso, o foco deve ser Jesus. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.